Queridos, saudação de paz, nós queremos louvar a Deus para aqueles irmãos e amigos em vários lugares do mundo que estão assistindo nosso programa em Conecta, Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, Califórnia, nos Estados Unidos, no Oeste americano, em vários outros países. Cada semana nós estamos lembrando alguns que estão assistindo o nosso programa e mandando um abraço a todos. Que Deus abençoe você de uma forma toda especial, de uma forma rica e maravilhosa. Eu quero chamar a sua atenção hoje para Provérbios 20, versículo 2. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca a sua ira, peca contra a sua própria alma. Eu quero chamar a sua atenção hoje para uma coisa que está muito em voga nesse momento presente, que é o terrorismo que se espalha pela face da terra. E principalmente o terrorismo de origem islâmica, terroristas árabes islâmicos, radicais, extremistas, que estão assustando o mundo. E finalmente chegou ao Brasil, aqui tem 12 jovens presos, de alguma forma envolvidos com o terrorismo. E o terrorismo vem se estabelecendo desde os conflitos dos árabes contra os Estados Unidos. Daí chegou até a destruição das Torres Gêmeas, os aviões que caíram nos Estados Unidos, o avião que foi até o Pentágono. Então, uma série de coisas que aconteceram contra os Estados Unidos da América. Depois, agora se estabelece de forma generalizada em diversos países, e até o Brasil ameaçado de terrorismo. É uma coisa que começa a se espalhar pelo mundo, o terror por bombas, por assassinatos, como o Estado Islâmico está fazendo com líderes, com pastores, com jornalistas, expondo na mídia, com os kamikaze, aqueles que matam-se a si mesmos e a muitos, com armas no seu próprio corpo, que é uma coisa totalmente absurda. E tudo isso, a explicação é religiosa. Tudo isso em nome de Alá, em nome de Deus. Mas que Deus poderia fazer isso? Que Deus concordaria com coisa tão absurda, não é? Então nós precisamos avaliar, sim, isso está espalhado no mundo inteiro, tem principalmente origem árabe. Nas Olimpíadas de 72, me parece que sim, contra os israelitas, teve um ato terrorista terrível. E eles procuram conglomerados agora na França, em Paris, e agora na cidade de Nice, uma comemoração importante, um caminhão cheio de explosivos invadiu uma multidão e matou, que foi um ato isolado de um só homem. Claro que atrás dele tem um bocado de gente, de estrategista, que orienta alguém para se matar, porque alguém se mataria, porque alguém se suicida por uma religião, por uma fé. São coisas totalmente inexplicáveis. Mas eu quero pensar com você algumas coisas aqui hoje sobre o que significa o terrorismo e de onde vem isso. Você parte primeiro do princípio espiritual, religioso, histórico, que é o fato desse terrorismo do Oriente Médio ter um histórico de violência desde os primeiros tempos, desde o conflito entre Isaac e Ismael, o conflito entre Esaú e Jacó, são todos da mesma região, e estas 4 figuras que estou falando aqui formam todos os árabes, todos aqueles que moram na região todos os países árabes, na região muçulmana. Esses todos são descendentes de Abraão, que é uma coisa incrível. Então tem um aspecto religioso envolvido, aí tem uma causa religiosa e uma causa de conflitos históricos eternos que se estabeleceram desde o conflito entre as famílias lá no Velho Testamento. Depois se espalhou por questões religiosas diversas,
no período, os períodos históricos que você vai ver o período das cruzadas, que de alguma forma houve um tipo de terrorismo religioso também. Então existe sempre essa questão religiosa. A Igreja Católica mesmo se tornou uma terrorista em determinado momento, que matou, destruiu, queimou Bíblias, matou muitas pessoas, matou cristãos, não católicos, atos verdadeiramente terroristas. Então, o terrorismo vem sendo nutrido através dos tempos por finalidades religiosas, que garanto a você que Deus não tem nada a ver com isso. Jesus Cristo não tem também. Jesus Cristo pregou amor sobre a terra. Mas a natureza humana está envolvida. Então, existe uma causa religiosa. Existe uma causa espiritual, que é uma ação demoníaca, diabólica, na mente de um garoto de 13, 14 anos para se matar. É um engano diabólico, porque as promessas são feitas a esses jovens, de que vai para o céu e lá tem 7 mulheres, coisas assim, mas não tenha dúvida que o diabo vem matar, roubar e destruir. O que estaria na cabeça de uma pessoa que se suicida matando com ele 20, 30, 40, 50 pessoas? O que estaria na cabeça de um piloto que bate nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos e destrói, mata 3.500 pessoas com 2 aviões? O que estaria na cabeça de alguém que mata alguém que não te deve nada, que você nem conhece, por questões meramente políticas? Então, esse lado aí eu chamo de espiritual, o lado da ação demoníaca sobre a cabeça das pessoas. Então, o diabo vem enganando as pessoas de uma forma tremenda, e não tenha dúvida que todo esse conflito existe uma ação diabólica, todo esse trabalho do exército islâmico, dos terroristas que antecedem o exército islâmico, que vem de muito tempo, dessas matanças coletivas, desse louco nos Estados Unidos que sai atirando em todo mundo, tem um lado psicológico, mas tem um lado espiritual fantástico, terrível, tremendo, grande, que é a ação do diabo sobre a cabeça das pessoas que têm fragilidades emocionais e espirituais. Então, o terrorismo é um ato satânico, diabólico, que vem de uma forma terrível, enganando muitas pessoas que se envolvem com ele e têm o prazer de matar. O prazer de matar. Sem dúvida alguma, é uma ação do diabo sobre as nações, sobre as pessoas. Existe um aspecto espiritual também de ser profético, mostrar que o tempo do fim está chegando. Mas existe um aspecto político envolvido aí, que é uma política que se faz contra o cristianismo. Todo o trabalho contra os Estados Unidos é baseado na crença e no tipo de poderio que os Estados Unidos têm sobre as nações, mas principalmente na religião que os americanos têm, que a maioria são batistas, são evangélicos, são cristãos. Então, existe essa batalha religiosa, política, que é o aspecto de se combater o cristianismo. Nos países árabes, na maioria deles, os cristãos são assassinados. Se é proibido por determinada lei de alguns países, ser cristão é um crime. Então, há uma batalha espiritual aí, neste mundo do terrorismo, da matança de cristãos, da destruição de gente que tem princípios cristãos. Então, existe uma questão religiosa e existe uma questão política religiosa, e tem uma questão só política, que está entre os grupos xiitas, sunitas, Hezbollah. Esses grupos lutam contra eles próprios, são muçulmanos matando muçulmanos. É o caso da guerra da Síria, dos problemas dos turcos, é o problema de todas as guerras regionais, tribais, que existem entre os próprios muçulmanos. É uma questão política, de grupos políticos dentro do próprio islamismo. Um grupo, por exemplo, sunita briga contra os xiitas. São brigas regionais que transformam esses carros-bombas que queimam no Oriente Médio, queimam no Iraque, que destroem no Afeganistão. Estes são brigas políticas religiosas internas, que os grupos políticos que querem o poder no país destroem outro grupo que também quer o poder. Então, há o maior número de pessoas que morrem pelo terrorismo é exatamente nessa briga regional de poderes. Por exemplo, o Estado Islâmico está combatendo no Iraque e em outros países vizinhos, inclusive na Turquia ou na Síria.
E o propósito é um propósito político regional. Ele quer ocupar espaço geográfico para montar um califado, que é o que seria um califado? Seria um governo extremista para destruir todo mundo que não concorda com eles. É um governo assassino, extremista, que quem discordar dele é morto, assassinado friamente. Existe um aspecto espiritual aí, diabólico, existe um aspecto político regional, existe um aspecto espiritual, porque o diabo está agindo de uma forma tremenda para destruir pessoas, para entristecer, para atribular e para evitar que o cristianismo se espalhe. Tem um propósito muito terrível em todo o Oriente Médio para impedir que os cristãos cresçam no Oriente Médio. Aí vem um problema também de uma causa do preconceito que se tem contra cristãos e contra ocidentais no Oriente Médio. Existe um preconceito estabelecido em relação à fé que os outros têm em vários países do mundo. Então existe toda uma polêmica aí também que precisa ser trabalhada. E a outra causa que eu quero chamar a atenção é a causa do psique humano. Essas pessoas são adoecidas com lavagem cerebral. As pessoas que fazem parte de uma instituição como Estado Islâmico, elas são adoecidas de uma forma terrível, avassaladora, por mensagem cerebral, lavagem cerebral, e o psique. As pessoas se tornam como se fossem psicopatas, as pessoas passam a ter surtos para matar, surtos psicóticos, que é o que uma pessoa faz, se encher de armas e se explodir, se auto-explodir. Isso, sem dúvida, é uma questão de ordem espiritual e psicológica. Alguém tem um surto psicótico quando vai fazer isso. Tem um processo de endemoniamento quando vai fazer isso, que é espiritual, e tem um surto psicótico para alguém matar tão friamente outras pessoas, matando a si mesmo. Então, é um ato de loucura, ou seja, tem um fator psicológico em ação, que leva as pessoas a um ato psicopático, a um ato de loucura, a um ato que o cérebro foi dominado, a mente foi dominada pelo poder do ódio, a mente foi dominada pelo ressentimento histórico, pelo ódio, pela ira, a ponto de a pessoa matar até a si mesma para poder matar alguém. Sem dúvida, é um ato louco e um ato absurdo, mas é um fato que está ficando comum por todas as partes, por todos os lados. Está se tornando uma coisa terrível, avassaladora no mundo inteiro, e cabe a nós cristãos orar, nunca odiar esse povo, amar essas pessoas. Nosso papel é amar todos eles com o amor que Cristo nos amou. Nosso primeiro ato é um ato de amar. Amar essas pessoas. Amar os que nos odeiam, que odeiam os cristãos, precisam ser amados pelos cristãos. Amar até o ponto de insistir em pregar para eles. Insistir em levar a palavra de Deus. Então, primeiro, é um ato de amor. Segundo, um ato de orar. Orar pelas pessoas. E principalmente orar pelos jovens que estão sendo seduzidos por essa filosofia assassina, suicida. Jovens no Brasil, 12 jovens estão presos, vítimas desse tipo de assédio. É um assédio que as pessoas são vítimas via internet, via sites de relacionamento, e vai chegando, e os jovens são assediados. E o sentimento de inferioridade, que é um aspecto psicológico, que tem um adolescente, um jovem, ele quer aparecer, quer ser grande, quer ser importante. E uma arma faz dele grande emocionalmente. Uma arma faz com que as pessoas se sintam poderosas, sem ser. Então, por isso que as pessoas gostam de ter uma arma. Uma arma, você pode matar alguém, você pode ter o controle sobre alguém. Como jovens estão assaltando aí. Um jovem com 15, 16 anos, põe uma arma em cima de um adulto, e pode dizer, eu sou maior do que você. Ou seja, ele traz consigo traumas de ser oprimido, humilhado na infância, e ele quer mostrar que é poderoso sobre o outro. E ele vai para pegar uma arma para mostrar isso. Isso são assuntos do psiquismo humano, que estão envolvidos com toda a ação diabólica no ponto vulnerável do sujeito. E o ponto vulnerável de uma pessoa que vai atrás do Estado Islâmico é ele quer ser poderoso,
Ele foi fragilizado na infância, foi humilhado, foi abusado. Ele quer vingança. O espírito de vingança está no sistema de compensação mental do sujeito, de se vingar de alguém. Então, isso é muito interessante, lembrar que as pessoas podem estar sendo vítimas e estar absorvendo uma mensagem na sua mente, no seu cérebro, que vai fazer dele poderoso, fazendo parte de um estado que assusta o mundo. E tem pessoa que acha que assustar o mundo é uma coisa fantástica. E ele vai atrás do Estado Islâmico, é convidado, ele pega um avião daqui e vai para lá, e vai para a escola aprender a ser terrorista. Tudo isso são coisas que estão acontecendo agora, e nós precisamos o quê? Compreender esse contexto. Porque esse contexto ninguém ficará imune. Está chegando no Brasil, chega em qualquer lugar. Cabe a nós orar, buscar a presença do Senhor e trabalhar as nossas crianças nesse Brasil, orientar, ensinar a palavra de Deus, ensinar o amor, porque o ódio está se estabelecendo como política no mundo inteiro. O ódio está nas grandes nações. O terrorismo é um ódio de forma exacerbada que se estabelece na mente do sujeito. O sujeito adoece a ponto de matar, a ponto de se tornar praticamente um psicopata. Cabe a nós, cristãos, fazendo nosso papel de cristãos, orar, amar e evangelizar essas pessoas, enviar missionários. Alguém que tenha coragem e a fé de desmontar as cadeias demoníacas do terrorismo que está destruindo o mundo inteiro, que poderá destruir muitas nações inteiras, vidas, famílias, lares. Não temos o direito de odiar, mas temos o dever de amar, mas não só isso, de orientar os nossos jovens, mas não só isso, nos propor fazer um trabalho evangelístico via internet, quem conhece outras línguas, quem sabe o árabe, e entrar de uma forma que não precisa se expor à morte, mas você pode entrar via internet, via site, quem fala inglês, pode ajudar, cooperar, e abrir um site para o mundo árabe, para o mundo, e falar de Jesus. Existem muitas formas de a gente chegar a essas pessoas, com amor profundo no coração, mas muitas estratégias da mídia para chegar. Nós temos aqui, vizinho do Brasil, na Tríplice Fronteira, tem uma grande colônia árabe ali. Que tal evangelizar, levar, fazer deles profetas, fazer deles missionários para alcançar os seus colegas que estão lá nos países árabes? Então, conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a nossa visão. Nós não temos nada a zombar deles, criticá-los ou ter inimizade com ninguém, ter ódio de ninguém. Nós temos que ter amor e misericórdia e compaixão por todos aqueles que são seduzidos pelo diabo para se tornar uma pessoa má. Que Deus ajude você. Que a igreja tome o seu papel de oração, de clamor. A igreja tem um papel profético neste mundo. Não podemos nos acovardar. Não podemos nos esconder. Nós temos que estar presente e nem temer a nada. Porque nós somos servos de Deus e Deus nos guarda, nos protege, nos abençoa e nos guia. Vamos orar por isso e vamos pensar que isso é uma coisa séria. Isso não é uma coisa para a gente dizer, é para eles lá. Nós estamos sendo envolvidos com o Brasil. Nós somos igreja. Igreja não foge da luta. Igreja não se amofina. Igreja não se acovarda. Igreja enfrenta. Igreja vai em frente. Igreja não tem medo do que possa acontecer, porque tudo está no controle de Deus. Um abraço para você. Deus abençoe você.